A ideia de fazer essa live agora de manhã é falar um pouco sobre a autenticidade. Já falei bastante, mas tem bastante assunto que inclusive eu tô estudando e tem várias coisas legais, assim. Uma delas é que a autenticidade leva ao bem-estar e à felicidade. Uma pesquisa feita pela Louisiana Tech University diz que as pessoas com mais autenticidade são as pessoas mais satisfeitas com a vida. As pessoas com mais autenticidade, elas tendem a se manter no próprio caminho, elas não são influenciadas pelos outros, né? São capazes de resistir às pressões dos outros e inclusive de construir relações mais significativas. Então são aquelas pessoas que conseguem mostrar seu lado bom e seu lado ruim para os relacionamentos mais próximos, sem que isso doa ou sem que isso custe uma amizade. E as pessoas normalmente se conectam com a gente quando a gente age assim, né? E então a gente tem, além disso, tem níveis maiores de afeto, porque aí é bem verdadeiro, maior autonomia, as pessoas têm maior domínio ambiental, mais autoaceitação, autoestima por consequência disso aumenta também, diminui estresse e ansiedade. Então é uma série de benefícios que a autenticidade traz, né? Se eu tô me aceitando do jeito que eu sou e conseguindo me mostrar para o mundo, eu tô muito mais satisfeita. As pessoas mais autênticas, elas não escondem o que elas querem dizer. O autêntico, ele não é aquele sincericida, né? Elas dizem o que elas querem dizer, são mais diretas nas respostas, mas não que afete e que fira o outro, né? O autêntico, ele toma cuidado com o outro, ele toma cuidado com a sua relação, mas ele sabe usar as palavras certas e não deixa de falar o que ele precisa, o que ele quer falar. Não é aquela pessoa que fica sofrendo, que quer falar alguma coisa, que quer fazer alguma coisa. E se for necessário, elas preferem ser mais sinceras com elas mesmas do que agradar o outro. Então não é aquela pessoa que fica tentando agradar para ser aceito, né? A gente já falou que a autenticidade, ela tem a ver com a coerência entre o que você pensa, o que você sente, o que você diz, como você se comporta com os teus valores. Então, o autêntico, ele tem contato com os seus sentimentos. Uma das questões assim bem importantes para a autenticidade é o autoconhecimento. É se aprofundar em você mesmo. É entender, além dos seus valores, quais são os seus medos, quais são as suas forças, quais são as suas fraquezas. A autoconsciência é um dos pilares da autenticidade. O segundo pilar, né, quando a gente quer colocar essa autenticidade no mundo, então primeiro a gente tem que alinhar o que está inconsciente com o que é consciente. Como que a gente faz isso? Muitas coisas vão continuar inconsciente, né? A maioria das coisas a gente não processa, a gente não traz para o dia a dia, para o consciente. Muitas coisas vão ficar lá perdidinhas, escondidinhas. Mas o autêntico, ele não tem medo de acessar o que precisa acessar. E ele busca esse autoconhecimento para alinhar, porque muitas vezes quando a gente busca, quando a gente se conhece, quando a gente entende nossos medos, quando a gente vai atrás dessas coisas, a gente começa a trazer um pouco do nosso inconsciente para fora. E é o que precisa, é o necessário, não é que a gente precisa trazer tudo, né? Que tem conteúdos que são muito doídos. Então, às vezes a gente pensa assim, eu tenho que cavocar lá no fundo para entender o que eu sou, como eu sou, o que eu vou fazer. Nem sempre a gente tem que cavocar lá no fundo. E aí a gente trazendo esses conteúdos, né? Quando a gente não tem medo, né? De se conhecer, de se jogar, e quando a gente traz algumas coisas e alinha um pouco com o nosso consciente, traz para o consciente, a gente consegue se aceitar mais e colocar mais de nós no mundo. O segundo pilar, então, tem a autoconsciência, daí tem o como que eu vou colocar em ação, né, a minha autenticidade. Como que ela vai, então, para o mundo? O que eu preciso fazer? Que obstáculos que eu preciso pular, né? Será que o que eu estou vivendo está coerente com o que eu penso, com o que eu sinto? Então, é o momento da ação, né? E uma dica super legal, comece pelo que você se sente mais à vontade.
Então, não adianta eu querer pular assim e ser uma pessoa super autêntica se eu não consigo ser autêntica nas pequenas coisas. Então, comece pelo que você sente mais à vontade. Se é dentro de casa, na família, ou se é fazendo as dicas que a gente dá também, é fazendo as coisas aos pouquinhos, né? E aí você vai se familiarizando com aquilo, vai soltando um pouquinho da tua autenticidade no mundo, vai vendo que não dói, né? E se doer, você vai trabalhar com o que doer. E eu acho isso bem importante, essa dica bem legal. E o terceiro pilar é como que eu me relaciono com o outro. Será que eu consigo mostrar o meu lado bom, o meu lado ruim do outro, pro outro? Nossa, gente, tá um barulhão essa rua hoje, que Deus me livre. É que eu nunca faço live aqui no quarto, quando eu faço tem isso. As pessoas autênticas, elas têm um bom funcionamento, né? Estão em contato profundo com as suas experiências, com as suas emoções e são orientadas para projetos, para iniciativas que tenham valor para o próximo. Olha que legal. Então elas não se deixam abater por coisinhas, por comentáriozinhos ou por acontecimentos da vida que elas sabem que são passageiros. Então é assim, se eu sou eu mesma e sei o caminho que eu vou e que eu quero traçar, eu vou aguentar a pressão, eu vou aguentar os nãos, eu vou aguentar os fracassos, porque é aquele caminho que eu vou ter. Então, para ter autenticidade, tem que, na verdade, caminha junto com a resiliência. Você tem que trabalhar muito a questão da resiliência, né? De saber que você pode aprender com as coisas, que você pode crescer, que você pode ser melhor, e aos pouquinhos você vai se sentindo seguro para colocar isso no mundo. Os momentos, tem outra pesquisa que diz que os momentos mais significativos da vida das pessoas é quando elas se sentem conectadas com elas mesmas e com os outros. Então, algumas emoções que a gente pode sentir: calma, satisfação, amorosidade, harmonia, competência, entusiasmo. Quero perguntar para vocês que estão assistindo aí: qual é o momento significativo da vida de vocês que vocês lembram? Que quando vocês se sentiram conectadas com vocês mesmas, assim, e sem travas, sem preocupações, e com essas sensações aí que eu te falei, com essas emoções e sentimentos, né? Que a ciência chama de experiência autêntica. Qual foi a experiência autêntica de vocês? Vocês conseguem se conectar com isso, com esse momento super significativo? Porque aí, é por aí que você tem que seguir. Onde você não deu bola para os outros pensavam, onde você seguiu no caminho que você estava acreditando. É por aí que você tem que seguir. Eu vou ler o negócio aqui. Pesquisa do Rup Gunn e Sarina Shen, da Universidade da Califórnia. Sentir-se autêntico em uma relação, né, com o outro, não vem de sermos nós mesmos apenas, mas da gente sentir que pode ser o nosso melhor. Relações autênticas, elas são aquelas relações que nos elevam, que trazem o melhor de nós, que fazem com que a gente queira melhorar, não que a gente está no nosso melhor. Parem pra pensar se vocês já tiveram relações assim, que você olha e fala assim: puxa, eu me sinto tão bem com você porque eu sinto que eu posso ser eu mesmo. Vocês já tiveram alguma relação assim? Para a psicologia humanista que trouxe, né? A psicologia humanista trabalha muito, o Carl Rogers trabalha muito centrado na pessoa, né? Para que a pessoa traga à tona essa autenticidade. Quando você está numa relação ou numa situação onde você não consegue se engajar, ser natural, sabe? Você tem que forçar, é um esforço muito grande para a gente colocar para fora o que o meio está exigindo de nós, um comportamento assim não natural. Às vezes você sente um vazio, falta até valorização pessoal. Isso a psicologia humanista chama de psicopatologia. Então, se você está vivendo num momento assim, para a psicologia humanista é uma psicopatologia, não é nada grave, mas é assim, é a falta da conexão com você mesmo. A autenticidade, lembrando que não é você ser feliz o tempo todo, ou legal com a pessoa, ou não. É você mostrar o teu lado sombra também, que também é importante, mas sustentar as consequências de mostrar isso, né? Então, se ela é coerência com o que eu sinto, com o que eu penso, com os meus valores, ela tem que estar coerente. Se eu estiver triste, eu vou demonstrar isso, eu não vou querer esconder as emoções, né? E o que a gente aprende desde pequeno? Que as emoções que demonstra raiva, demonstra medo, demonstra tristeza, muitas vezes é ruim. Muitas vezes em casa nós somos repreendidos por termos acesso de raiva, né? E é necessário, às vezes, a gente ter acesso de raiva desde que a gente não fira o outro. E o outro precisa saber disso.
Então, saber como lidar com essas situações, né? Quando vem uma situação que não tá legal, e expor para o mundo ser para o mundo, né? Não precisa expor para todo mundo, mas expor para quem tá próximo de você, principalmente, é ser autêntico. Por exemplo, aqui em casa, eu com os meus filhos, eu falo muito que eu não tô bem, que eu tô brava, que eu tô triste. Eu quero que eles saibam a emoção que eu tô sentindo para entender aquele momento. E muitas vezes tem momentos que eu tenho que sair de casa, porque eu não vou conseguir lidar ali com aquela situação. Né, quando a gente briga, quando acontece alguma coisa, principalmente quando eles gritam, que eu odeio grito, e aí eu acabo indo pra um lugar, saindo, né, e eles já entendem, quando eu saio, eu tô com raiva, vou deixar baixar, mas eu comunico isso pra eles, é importante isso. Quando a gente tá numa relação e nós estamos sendo autênticos, muitas vezes o outro não vai gostar desse nosso autêntico. Isso aconteceu comigo, eu tive 2 separações. Por quê? Porque ou eu me mostrava do jeito que eu sou, e aí a pessoa, né, eu comecei a me mostrar, comecei a me assumir mais, a me aceitar mais, a saber das coisas que eu gostava, a querer fazer as coisas que eu gostava, e a pessoa não deu conta. Ou eu me encolhi na relação por não poder fazer as coisas que eu gostava ou que eu acreditava, por conta do outro. E aí, então, você tem conflito das 2 formas. Uma, quando o outro não aceita esse teu movimento, principalmente quando você tá num movimento pró-autenticidade, né, que tá fazendo esse movimento interno, você mexe no teu sistema, você balança as pessoas que estão ali. Então, muitas vezes o outro não tá aceitando, porque assim, a gente vive uma relação e tá tudo bem, né? No começo e tá tudo ótimo. A partir do momento que a gente começa a trabalhar o autoconhecimento, ou uma mudança de hábito, ou qualquer outra coisa nesse sentido, você está mexendo no teu sistema, você está mexendo no outro, você está tirando o outro também da zona de conforto dele. E muitas vezes o outro não aceita. E aí causa o desgaste na relação. Principalmente quando a gente muda muito. E às vezes nós temos medo de mudar, né? Para não perder. Porque a gente está muito ligado nas nossas relações afetivas, familiares, e aí quando a gente começa a mudar, como eu falei, nós mudamos o sistema todo e acaba perdendo pessoas. E não só isso, você pode perder cliente, você pode perder seguidor, como aconteceu comigo aqui, que eu comecei a me mostrar do jeito que eu quero, me mostrar para o mundo porque é o jeito que eu sou, e algumas pessoas não se conectam mais com essa ideia, né? Às vezes a gente tem que se adequar, né, a algumas coisas. E aí tem que ver se faz sentido para você. É claro que a gente tem diferentes papéis na vida e os papéis nos exigem uma postura diferente, né? A minha postura profissional em empresa, por exemplo, ela é um pouco diferente da minha postura profissional aqui no Instagram, ou com pessoas, ou nos cursos que eu dou. Mas eu quero que fique o mais próximo possível de quem eu sou. Então, eu continuo, por exemplo, eu faço muita brincadeira, faço algumas piadas, rio, eu trago alguns assuntos assim para quebrar o gelo. Eu continuo fazendo isso dentro de uma empresa. O meu papel é diferente, mas a minha essência, ela tá ali, e tá aqui, e tá no meu papel de mãe também. Então é isso que a gente tem que ver. Será que eu estou fugindo muito? Eu estou sentindo, né? Por exemplo, um ambiente formal exige que eu me vista. Então a autenticidade não tem a ver, vou vestir o que eu quero. Também tem. Mas exige que eu me vista um pouco mais formal. Não é por isso que eu vou perder o que eu sou, né? De verdade. É isso, né? A gente dentro da pandemia, as relações elas acabaram se tornando muito fortes, né? A gente pegou os extremos, né? Do bom e do ruim. Tanto é que tem muita gente se separando aí. Antes era na China, agora tem estatística de São Paulo, do Brasil inteiro. Tem muita gente se separando. Por quê? Porque as pessoas não dão conta das outras. Antes nós tínhamos válvula de escape, né? Podia ir lá tomar café com as amigas, eu podia fazer uma viagem, né? Como a Fê falou, podia dar uma fugida de casa. Eu ainda saio, né? Quando a coisa não tá boa. Só que nós perdemos isso, a gente não tem muito pra ir, a gente tem que conviver 24 horas. E aí é que é o teste das relações, né? Será que eu consigo conviver? E assim, tem gente que tá na crise, né? Eu acho que é uma oportunidade, é um momento bem bacana para a gente ajustar essas relações, né? Ver se realmente elas devem ir para frente ou não, conversar muito. E muitas vezes as relações elas terminam porque você não comunicou o que você quer na relação. Muitas vezes você não falou o que você quer. Eu tô me sentindo preso, eu preciso disso para viver bem. Eu quero mais liberdade, né? A liberdade é uma das coisas que quase todos nós queremos, né? Ser livres. E muitas vezes nós, Gisele, nós mesmos nos prendemos, né? Numa relação ou numa situação. E aí eu acho que é o momento, talvez, de comunicar isso, né? A gente tem medo de falar para as pessoas por medo da reação ou porque acha que não adianta,
Só que será que a pessoa está entendendo o que está acontecendo com você, né? Eu tive um caso, aliás, além das minhas 2 separações, eu tive caso na família de separação também. E foi bem essa desconexão, onde a pessoa começou a se achar, a se encontrar, a se conhecer, a entender exatamente o que ela gosta, o que ela quer da vida, e a outra pessoa ficou amarrada no padrão anterior. E aí não conseguiram se soltar, né? Como se um fosse, evoluísse e o outro ficasse. Que a nossa sociedade, ela se divide em grupos e sempre se dividiu desde a nossa ancestralidade, porque a gente precisa do grupo para sobreviver, a gente precisa das pessoas para sobreviver. Então, não ser aceita de alguma forma ou ficar sozinha é um pânico para as pessoas, porque é como se ela fosse morrer no inconsciente. E eu aprendi, né, com as minhas relações que eu tive, que pelo contrário, quando você sai de uma relação tóxica ou com uma relação onde você não está mais conectado com os valores da pessoa e tal, você tem essa sensação de liberdade, de que agora eu vou viver o que eu quero. Eu já podia ter vivido, né? Eu que me prendi, não foi a relação. Beijo.